Oi pessoal, eu sou o Chico, sou coordenador de sucesso do cliente aqui da Mobiliza e sejam bem-vindos à semana de webinars da Mobiliza, em que nós estamos discutindo o que esperar de treinamento e desenvolvimento em 2019. Até o momento, nós já passamos por 4 conteúdos e hoje nós teremos o 5º. Nós já falamos sobre os primeiros passos depois de implementar uma universidade corporativa, já discutimos como priorizar demandas e orçamento em treinamento e desenvolvimento. Também conversamos sobre estratégias de produção de conteúdo para treinamentos e trocamos uma ideia sobre como mostrar o retorno sobre os investimentos em T&D. E hoje nós vamos falar sobre análise de resultados, ou seja, como definir sucesso na área de treinamento. Espero que vocês aproveitem os conteúdos, porque estamos trazendo convidados muito experientes nos temas e garantimos que será bem enriquecedor participar. Então, nossa conversa de hoje sobre como definir sucesso na área de treinamento, nós convidamos 2 pessoas que entendem muito sobre o assunto. Primeiro, João Romão, que é CEO da Mobiliza. Oi, João. Oi, gente, tudo bem? E trouxemos também o Luiz Fernando Belato, que é gerente de treinamento de vendas da Torrent. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Um prazer poder compartilhar um pouco da experiência aqui com os colegas da Mobiliza e falar um pouco sobre o lado de cá, né? Como é que nós, empresas que treinamos colaboradores, buscamos definir o sucesso de uma área de treinamento. Espero poder contribuir bastante com o tema. Maravilha. Bom, pessoal, queria agradecer a presença tanto de vocês aí do outro lado, quanto do Luiz e do João. E queria começar. Luiz, qual que é o seu envolvimento? Explica um pouquinho da tua história com treinamento corporativo, como que começou tudo isso? Beleza. Bem, eu trabalho faz 11 anos com indústria farmacêutica e desses 11 anos são 8 na área de treinamento. Quando a gente fala da área de treinamento e indústria farmacêutica, não diferentemente de outros segmentos, a gente tem que tomar cuidado que geralmente é uma divisão. Existe o treinamento da força de vendas e o treinamento corporativo. Geralmente, o treinamento da força de vendas, que é o teu time de campo, que faz os contatos com vendas diretas ou indiretas, ele tem uma área de treinamento própria, geralmente vinculada a uma diretoria comercial ou de marketing, ou quando uma única diretoria reúne as duas. Treinamentos para funcionários, que a gente entende os colaboradores de marketing, de matriz, de área produtiva, eles ficam com a área de recursos humanos. Eu cuido, então, na minha carreira, de treinamento de vendas para a equipe de vendedores e de gestores de vendas, né? A nossa responsabilidade em termos de competências e capacitação técnica acaba sendo um pouco diferente do restante dos outros colaboradores da companhia. Mas o que nos une, tanto os recursos humanos quanto uma área de treinamento focada em vendas, primeiro, é a necessidade de desenvolvimento desse colaborador e a necessidade de desenvolvimento dele baseado no que a empresa espera de resultado. Que aí eu vejo o grande desafio das áreas de treinamento hoje. Elas ainda estão aprendendo a trabalhar com a perspectiva de alinhamento com a estratégia da empresa, ou seja, o que a empresa precisa chegar, como chegar, e com o resultado. Nós ainda estamos entregando treinamento de forma quanti, nem tanto quali. Algumas iniciativas que começam a virar um pouco a chave para o quali, ou seja, o colaborador ele é treinado, ele desenvolve competência, desenvolve habilidades e entrega resultado, ainda são muito incipientes. E por isso que muitas vezes as áreas de treinamento elas são descritas como uma área operacional. Sendo que de operacional a gente não deve ter nada. O problema é que muitas vezes elas pegam isso para elas e dizem, a gente é uma área de operação, uma área de apoio. A gente, na verdade, tem que ser uma área estratégica. Porque nós efetivamente conseguimos, quando nos vestimos com esse papel, contribuir para a melhoria de resultado da empresa. Eu costumo dizer, antes de passar a palavra de novo para o Chico e para o João, para que eles possam falar a respeito, que assim, o treinamento não necessariamente vai fazer que você seja um profissional melhor, mas a falta de treinamento com certeza não fará com que você seja melhor. Com certeza. É até legal de ver essa parte de métricas, né, de como definir, como analisar resultado, porque pela nossa experiência, já conversou com várias empresas, depende não só da visão do profissional ou da maturidade da área, como da maturidade da empresa como um todo em perceber valor em treinamento, né? E como que os gestores veem treinamento, se eles realmente veem os line managers, né, os líderes de área mesmo, se eles veem valor em treinamento e assumem o papel também de desenvolver
o colaborador, porque a gente vê muito assim a terceirização de toda a responsabilidade de treinamento para quem trabalha com treinamento na empresa, né? Sendo que esse profissional ele tem que entregar recursos para quem está na ponta, lidando diretamente com o colaborador, para fazer essa análise, né? E por fim, isso tudo alinhado com os objetivos da empresa. Mas eu queria só deixar um ponto aqui que é interessante de ver que essa maturidade está acontecendo agora, a gente conversa com várias empresas e isso está evoluindo. Muitos gestores, líderes, diretores estão começando a ver muito valor e vendo a diferença que isso impacta, principalmente nessa tua frase, Belato. A gente tem que garantir uma operação mínima, né? A gente tem que garantir ter um treinamento mínimo para você entregar valor, porque sem ele você pode trazer pessoas para a tua equipe que não vão conseguir operacionalizar o mínimo que você precisa para ter uma área funcional e tudo mais. E aí, buscar essas métricas para garantir sucesso vai depender muito de organização para organização, né? Tem organizações que conseguem vincular elas com planejamento estratégico, e tem outras que não, tem outras que ainda as métricas são muito válidas, que são as quanti, como você disse, né? Exato. Quantidade de cursos entregues, quantidade de horas, que na verdade você pode falar, não, a gente tem aqui, a gente entrega 50 horas anuais por colaborador. E isso no final do dia não significa resultado para o negócio, né? Exato. Eu tenho um caso, pegando o gancho, João, assim, de uma outra empresa em que nós fazíamos avaliações que participavam no composto de premiação anual do representante, né? Então, quando ele tinha uma premiação anual, que um composto eram 4 avaliações que ele respondia ao longo do ano. Só que acontece, o pessoal geralmente ia bem na avaliação e você vê que o resultado da pessoa não acontecia. Aí você vai dizer, ela não estuda? Não, ela estuda. Mas aí ficava a dúvida pra gente, será que nós estamos treinando para o negócio ou nós estamos treinando apesar do negócio? E quando a gente fez uma vez uma avaliação que virou um pouco a chave, com perguntas que levavam mais à reflexão sobre composto promocional, abordagem, você viu a nota despencar. Ali era o gancho, ou seja, as pessoas, o nosso conteúdo naquele momento não casava com a real necessidade do time de vendas. E aí isso determinou uma série de mudanças, uma série de atualizações que nós, à época, precisamos fazer. E quando a gente fala de treinamento, já olhando 2019, que foi um ponto até que o Chico tocou na abertura, a gente hoje não pode fugir de um detalhe. Primeiro, a tecnologia veio para mudar a nossa forma de consumir treinamento. Então nós não podemos dissociar o nosso plano e as nossas iniciativas do composto online. A gente tem que levar as pessoas para aplicativos, a gente tem que levar as pessoas para o digital, independentemente de faixa etária ou geração ao qual nasceu. Então aqui é mais um complexo que a área de treinamento tem que administrar. Ela tem que entrar forte no digital. As métricas, elas também têm que acompanhar a cultura digital. E principalmente, eu vejo que o maior desafio hoje, além de atrelar o negócio a resultados, é criar uma cultura de aprendizado contínuo. Por quê? Por mais que você tenha um plano de treinamento estruturado, um gestor participativo, se a pessoa não estiver com a vontade, com a gana, não ver valor naquilo que é entregue, se ela fizer como obrigação, você pode ter a melhor plataforma, o melhor conteúdo, os melhores treinadores, a coisa não acontece. Então você tem que entender a pessoa e fazer vender o teu programa, as tuas ferramentas, a iniciativa de capacitá-la com muito valor. É uma negociação, na verdade, as áreas de treinamento elas têm que negociar, porque, primeiro, são vistas ainda como operacionais e elas têm que negociar para ser vistas como estratégicas. Elas têm que entregar treinamentos alinhados à estratégia do marketing, de vendas, da corporação. E elas também têm que negociar com a ponta, que é o seu treinando, que é o principal cliente, e dizer assim, olha, o que eu vou agregar de valor para você é isso. Em contrapartida, eu preciso que você faça isso, isso, isso. E muitas vezes essa comunicação ela vem de uma forma impositiva, ela não vem de uma forma empática. E por isso, muitas vezes, as áreas de treinamento são vistas como o carrasco. Então, a gente aplica prova, a gente faz monitoria de campo, nosso treinamento mandou, tem que cumprir. E muitas vezes a gente tem que desconstruir essa imagem. Nossa, falou muito bem, Belato. Eu sei que existem treinamentos, por exemplo, em empresas que sofrem auditoria e tudo mais, treinamentos que são obrigatórios, né?
Mas Sim. ainda assim, existe muito a fala do você está convocado para treinamento, em vez de tentar vender o porquê que esse treinamento, mesmo seja obrigatório, tá, mas por que você tem que fazer ele? Né? Pois é. Fazer uma venda, marketear treinamento. A gente conversa muito com o pessoal e fala, cara, você é de treinamento, a partir de agora você também é marketing e vendas. Exatamente. Se você não vender para o pessoal do cara, ele não vai ver valor, e ele pode até estar, digamos que seja treinamento presencial, ele está lá na sala, mas ele não está engajado com o conteúdo, ele não está interagindo, ele não está pensando, como que eu vou operacionar isso no meu dia a dia. Ele está ali, mas ele está com a cabeça em outro lugar. E tanto que você vê hoje, por exemplo, eu vejo colegas que assim, eles entregam muitas horas de treinamento, entregam muito conteúdo, e aí a gente corre um risco de confundir quantidade com resultado. Eu entrego muita coisa. Mas assim, como é que está a aplicabilidade? O material conversa com a necessidade do teu time? Você ouve o teu time para saber se aquilo... Como é que você cria um plano de aprendizagem? E quando a gente fala de uma das tendências, você vê que hoje 70% do aprendizado está na prática diária. Se eu não ensinar ou não demonstrar para esse colaborador, independentemente do segmento em que ele atua, ou da função dentro da corporação que ele atua, que ele tem que praticar para conseguir um resultado e refletir sobre a prática para construir a própria jornada de aprendizado dele, seja dos gaps, seja das oportunidades de melhoria, ele sempre vai depender daquilo que você falou. Toda a responsabilidade está em cima de uma área, e essa área não vai entregar. Não tem como. Quando eu ia comentar um ponto que eu, uma vez também em outra empresa, eu falei numa reunião gerencial que nós tínhamos ali na empresa uma crença muito limitante, que a gente já achava que treinamento era responsável pelo treinamento. Eu falei que seria muita pretensão de uma área com 12 colaboradores à época ser o responsável pela capacitação de 1.500 pessoas. Que era melhor aqueles 12 transformarem-se em 1.512, sendo que é daqueles 1.500 cada qual assumir a sua própria responsabilidade e nós podermos ser os facilitadores. Tanto que eu particularmente não gosto nem muito desse termo treinador ou professor, eu prefiro ser facilitador. Eu quero levar as pessoas a descobrirem as suas próprias jornadas de aprendizado. Até esse termo professor e treinador, ele diz que ele é dono do conteúdo, né? Eu sou dono do conhecimento. Ele te coloca num patamar que automaticamente faz com que o outro queira ser rebaixado, entendeu? É verdade. Então, assim, para ele fica mais fácil como aprendiz, né? Não, a responsabilidade tá toda naquele que está em cima do palco. É uma posição passiva, né? É uma posição passiva de aguardar o conteúdo e dar a responsabilidade ao outro. Isso acaba interferindo, Chico, em muitas coisas. Por exemplo, quando você pega um dos primeiros critérios mensuráveis de avaliação de um programa de treinamento, avaliação de reação, estou falando nem de conteúdo. Tipo, você gostou ou não gostou? Eu gostei. Você acha aplicável? Eu acho aplicável. E aí quando você vê, ele não se tornou aplicável. Do tipo, vai muito na avaliação se o programa foi legal, se ele não foi exposto, se ele porventura sentiu-se passivo, mas ok, esse é um papel legal, se o facilitador era um cara bacana. Então é uma avaliação meio turva, que particularmente a gente tem que ter o seu devido valor, mas que ela não deve ser considerada como uma avaliação de primeiro nível. A gente cada vez mais tem que efetivamente olhar para o cenário da avaliação de conteúdo e de avaliação de aplicabilidade, ou seja, até fazer monitoria, acompanhar como é que está a prática, propor alguns desafios e um programa de continuidade em pílulas, que também é uma tendência em 2019, daquele conteúdo que está sendo treinado. Até mesmo o gestor direto do cara, ele pode fazer esse acompanhamento e trazer respostas para ter ideia de como que tá, né? A gente até comenta que ele que está acompanhando o colaborador no dia a dia. E essa percepção, assim como o feedback, a percepção de feedback tem que ser recorrente durante o tempo, você não pode, né? Você promoveria essa pessoa? Se for uma vez no tempo essa pergunta, pode ter acontecido alguma coisa muito legal naquele momento e ele falar, não, sim, com certeza, e não necessariamente ser uma análise. Você tem a foto, mas não tem a paisagem, né? Exato. Então, e é legal o gestor trazer esse feedback recorrente do impacto do treinamento para a equipe de treinamento, justamente para pensar, o que a gente entregou teve efeito, realmente a gente conseguiu se comunicar e passar o conteúdo para frente, vender a proposta, porque o que a gente entrega é super intangível, né? A
aprendizagem em geral é bastante tangível, porque cada um vai conseguir ver uma possibilidade de aplicação de uma forma diferente. Exato. E tem que ter essas percepções para a equipe de treinamento também ganhar, aprender com o processo e falar, tá, não, esse formato não deu, talvez a gente tenha que mudar o formato, ou talvez ampliar o formato, né, ampliar as formas que a gente consegue alcançar mais públicos. Porque eu gosto muito de conversar com o pessoal e falar, tem gente que gosta muito de estudar, né, tem gente que tem essa skill, e tem gente que não tem essa habilidade de estudar, mas tem outras habilidades que essa pessoa que gosta de estudar não tem. Então você tem que respeitar o público e fazer ações diferentes e também estar próximo do gestor direto, fazer acompanhamento, fazer ele está funcionando, não está funcionando, está aplicado, não está aplicado. O problema que hoje o ambiente de treinamento com o digital traz, que é ainda uma transição, ainda mais em pessoas que estão começando agora, que a gente percebe, é muita terceirização da responsabilidade também para a tecnologia. Né? Então a gente colocou online, a gente fez a comunicação, mandou os e-mails, então meu trabalho está feito, né? E sendo que o trabalho começa agora. Né? Exato. E eu vejo uma outra terceirização, que é assim, muitas vezes eu entreguei e agora está na mão do aluno. Mas eu não sei como é a reação dele para com tal. E muitas vezes, eu até sou meio polêmico em relação, quando eu estou em fóruns com os meus colegas, que eu digo assim, o quanto efetivamente a gente quer assumir a nossa responsabilidade e o quanto a gente efetivamente quer ser flexível para reconhecer que o programa não funcionou ou não entregou o resultado. Esse ponto das áreas de treinamento deverem e devem estar próximos dos gestores, do seu time de campo, de fazer um acompanhamento, fazer essa leitura crítica da sua entrega, é crucial, só que nem sempre acontece. Parece que ela se fecha no dizendo não, mas assim, eu entreguei, as pessoas que não estudam, mas não estão estudando por quê? Um mecanismo de feedback tem que ser muito claro, porque senão, em algum momento, você vai ser questionado. As áreas vão ser questionadas. Se você, pelo menos, estiver do lado do seu treinando, conversando com ele, aberto a críticas, aberto a sugestões, buscando criar em cima das suas demandas planejadas e também da demanda que ele te demanda, você cria um elo muito forte e, com certeza, esse caminho de fazer com que as pessoas que têm maior skill para o aprendizado vão querer aprender mais, vão querer aplicar e vão querer se desenvolver, e aquelas que talvez não tenham tanto skill, pelo menos vão achar algum caminho. Pode ser que não seja a tarefa mais divertida do mundo, mas ela pode se tornar no mínimo agradável para garantir um melhor resultado e um aprendizado para ele. Isso vem muito da cultura de entrega de quantidade, como a gente falou lá no início, né? Se a gestão, a direção cobra horas de treinamento, quantidade de conteúdo em plataforma LMS, fica difícil também do pessoal de treinamento fazer muitas negociações, né? Mas eu estou sendo cobrado disso, eu posso acreditar nisso, mas eu estou sendo cobrado disso, eu tenho que, no mínimo, entregar isso. Às vezes falta, invariavelmente falta braço, né? A gente percebe que tem muito mais demanda, às vezes, do que tem gente para entregar. Mas eu vejo isso acontecendo constantemente, assim, de estar na entrega do quant e não no quali. E eu vejo várias ações que, cara, vão diminuir a quantidade e vão fazer um acompanhamento muito mais próximo, vão dividir essa nossa energia e capital, né? Tempo, horas e percepção para estar mais próximo. Vão aprender com esse processo e realmente criar uma cultura de aprendizagem dentro das empresas. Exato, e você vê que tem uma situação, porque assim, de tanto o quant estar presente, né? Muitas vezes o próprio treinando, ele entende que o quant é importante, sendo que não é. Então, você ouve muito, olha, manda tal material, olha, isso que você falou, será que dá para criar um material? Manda a apresentação pra gente, eu adoro isso. Tira foto da apresentação para levar. E assim, com 2 minutos de treinamento, você vai mandar por e-mail, né? E eu falei, não sei, depende do seu desempenho. E aí porque muitas vezes a pessoa já fala assim, tipo, eu preciso ter, porque daí eu estarei treinado. E quanto isso se perde, com o quanto de informação hoje a gente é impactado, né? E aquela é apenas mais uma, sendo que nunca foi, porque não vai usar para nada. Eu vejo claramente que muitas vezes a gente também tem que tirar o quant da visão do treinando. Conhecimento, aquela velha máxima de que conhecimento é bom porque ninguém tira de você, tem algo que tira, a falta da prática.
A gente sabe que a gente não é um grande processador. A gente vai para aprender alguma coisa, em algum momento alguma coisa vai ter que ser esquecida ou ficar guardada lá no fundo do nosso sistema nervoso central e quizás ela volte em algum momento. Eu entendo que o conhecimento, a informação para se tornar conhecimento, ela tem que ser praticada. E aí está o grande detalhe, porque não é apenas levar o treinamento como uma parte prática, casada com a estratégia e com o negócio, mas também fazer com que ele reflita sobre a prática dele. Ou seja, não dá para você dissociar apenas a teoria, o online, o que é oferecido em termos de informação com a necessidade. Mas vamos lá, agora vamos criar o grupo piloto. Como é que você vai aplicar? Como é que você vai saber se está indo no caminho bom? Se não estiver no caminho bom, como é que você vai refletir para chegar no caminho bom? O que faltou? O que teve de bom? É um mecanismo de feedback muito complexo. E, naturalmente, para quem não está muito ou interessado ou familiarizado, é muito difícil, prefiro continuar fazendo da forma que eu sempre fiz. Sim. E vamos se virando. Porque no CISD fala muito isso até de que entregar o conhecimento é fácil, né? Você tem que conseguir duas respostas do cara. Eu consigo fazer? Consigo, tá? Tive conhecimento mais. Eu vou mudar a forma que eu faço para essa forma nova? Eu vou utilizar isso e correr os riscos de fazer um processo novo que eu não estou acostumado, mas eu aprendi a fazer? Essa transição é uma transição difícil. E aí volta mais uma vez o trabalho do gestor e da área de treinamento de vender, né? Não, vai lá, cara, tá tudo bem. Segue esse conhecimento novo, utiliza ele, aplica ele no teu dia a dia. E você sabe uma coisa que também, pelo menos na indústria farmacêutica, tem se tornado muito comum, é o treinamento, fazer acompanhamento de campo, mas com uma outra premissa. Não para olhar se o cara cumpre etapas de uma técnica ou etc. Ele vai olhar exatamente a prática comportamental, ou seja, como é que o cara atua no dia a dia. Tanto que, por exemplo, vamos visitar médico, vamos visitar farmácia, mas me mostra como você faz, e aí você discute em cima, na hora. Poderia ser meio que o papel de um gestor, mas você consegue direcionar o cara, falando, treina comigo, tá vendo aquele médico que você vai agora? Vamos treinar a fazer de uma outra forma. E às vezes é uma virada diferente. E eu sempre termino dizendo, olha, hoje foi apenas um dia. O que vai garantir se esse dia foi bom ou não vai ser amanhã, o dia seguinte, se você continuar fazendo tudo isso que a gente fez. Eu não vou mais estar aqui para te olhar. Sim. Eu acredito que toda essa análise de resultado ela tem que começar lá no planejamento, né? Porque às vezes parece que o próprio objetivo do treinamento, o objetivo da área de treinamento está em transferir conhecimento, tá? Em agregar conhecimento. Então me parece por vezes que a própria definição do sucesso da área de treinamentos que ela tem que ser replanejada. O planejamento tem que ser em cima de, ok, a gente vai fazer esse curso, mas a gente quer mudar tal comportamento, não a gente quer transmitir esse conhecimento, né? Para que lá no final, posteriormente, a análise do resultado realmente seja em cima do comportamento e não do conhecimento. Perfeito. E aí, Chico, completando o que você diz, eu acho que assim, se eu fosse redefinir a missão de uma área de treinamento, a missão deveria ser entregar resultados e comportamentos de maneira sustentável. Eu não posso dissociar a minha entrega. Eu não posso dissociar a minha entrega se eu não levar as pessoas a adquirirem novas habilidades e comportamentos para que essa entrega permaneça. A gente fala tanto do mundo VUCA, não é verdade? Exato. Das soft skills como flexibilidade, capacidade de resolver problemas complexos, isso demanda uma flexibilidade comportamental também. Ou seja, eu tenho que saber me adequar a diferentes cenários e aí, me adequando a diferentes cenários, a mudança de conteúdos e abordagens que eu devo fazer para diferentes cenários. É muito complexo, inclusive para áreas que sempre foram treinadas, como tanto o João e o Chico falaram, a entregar conteúdo. Então eu faço um delivery de conteúdo, boa sorte, falou, valeu, entendeu? Mas demanda do lado de cá também, assim, o quanto eu quero efetivamente mudar o meu papel. Se eu não mudar o meu papel, em algum momento o mundo vai fazer com que eu mude o meu papel. Então, às vezes é bom as áreas de treinamento estarem um pouco além, se abrindo, serem flexíveis também. Esse é o que eu falo com os meus colegas. Essa tua frase eu vou querer anotar ela em algum lugar, porque eu adorei ela. Pode anotar, eu estou te dando a frase, tá? Obrigado. Eu coloco ali, belado. Mas é a parte do sustentável mesmo, e até
partindo para um pensamento um pouco mais filosófico, a responsabilidade que a gente tem é enorme. Principalmente isso que a gente está falando do mundo VUCA, das mudanças que a tecnologia está trazendo, e são mudanças inevitáveis, elas vão acontecer. E eu acredito muito que a iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande de conseguir readequar essas pessoas para que elas atendam funções e profissões futuramente. Assim. Existe muita responsabilidade da própria pessoa de também se tocar e de falar, tá, beleza, as coisas estão mudando, eu tenho que me adaptar. Mas a iniciativa privada pode facilitar muito esse processo e fica um ganha-ganha muito legal. Porque eu vou ter essas demandas novas que eram demandas de profissão que eu não tinha antes. Né? Mas a mudança tecnológica está me trazendo isso. Eu tenho pessoas que querem se adaptar a isso, mas elas não sabem por onde começar. Então, deixa eu fazer essa ponte e trazer essas pessoas para esse novo patamar, porque as pessoas ganham aí possibilidades de executar novas funções que elas não viam antes, até criar carreiras novas, e a empresa consegue atender lacunas de conhecimento, de competências que essa tecnologia está trazendo agora, que ela pode se adaptar. Então eu vejo a gente tendo uma responsabilidade muito grande no futuro, aí, nos próximos 10, 15 anos, dessa baita transição, assim, não só terceirizar essa responsabilidade para a educação padrão, né, que isso, a gente sabe que a educação padrão, ela tá mudando, mas ainda tem um delay, tem um atraso muito grande para se adequar à nova realidade, enquanto as empresas que são mais ágeis, elas conseguem fazer, tá, então você tem essa competência, a gente precisa dessa, então vamos fazer esse mix, né? Eu sei que é um pouco filosofia de futuro, mas isso eu acredito pra caramba que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. A gente está comprando uma briga muito grande aí no futuro. Sim, e assim, a gente sempre ouviu da nossa avó, né, que assim, a vida era uma escola, né? As empresas também são. Exato. A questão é que a escola mudou, entendeu? O modelo da escola mudou, as métricas de como você é avaliado mudou na nossa época, pelo menos na minha época. O Chico nem tanto, que é um jovem aí que chegou aos seus 18 anos pela aparência, mas eu sou de uma época que você fazia ditado no fim da aula de português, e a mão doía de tanto escrever. Hoje a mão dói porque você não tem mais o hábito, entendeu? Você pega um negócio para escrever, fazer anotação, tem que ser rápido, caramba, não fica a mão tá doendo, né? Tô lembrando da época do ditado, mas era exatamente a falta da prática, né? Ali era a prática a ser construída, agora é a total ausência dela. As empresas, se elas tiverem esse gancho de criarem áreas de treinamento, programas de capacitação voltada para o negócio, primeiro, ela coloca colaboradores rezando da mesma cartilha, colaboradores mais engajados, que se sentem capacitados e envolvidos dentro de uma estratégia maior, e os resultados acontecem. A gente sabe que aqueles que estão dando esses primeiros passos, e também, principalmente, mais uma vez trazendo o Chico de volta, o treinamento ele entra dentro do planejamento inicial. Ele não entra como uma medida corretiva, ele entra como parte do processo. Ele sai do famoso termo de a gente é chamado quando algum iluminado diz assim, olha, o resultado não está acontecendo, precisamos de treinamento. Mas é engraçado que ninguém te chama quando o resultado acontece, né? Tipo, as estratégias são perigosas. E aí, mas não está acontecendo, está faltando treinamento. Mas está faltando que tipo de treinamento? Foi até o tópico que eu coloquei. É um programa estruturado, que vai mudar comportamentos, conhecimentos e competências, ou é uma ação corretiva, que não necessariamente será sustentada quando o resultado começar a acontecer, ou quando as condições que traziam aquele resultado mudarem. E hoje eu sou de uma época, eu entrei numa área de treinamento, vindo de uma área de comunicação institucional. Então, em tese, eu era um anômalo naquele momento, porque eu não vinha de força de vendas, eu não tinha formação pedagógica, não tinha experiência como área de vendas, eu era um cara que entendia de comunicação. E me colocaram lá como analista de treinamento. A primeira leitura que eu fiz foi, eu vou ser mandado embora em menos de 3 meses, né? Porque não vai rolar, era um outro cenário. Mas ali eu fiz um exercício que acho que serve como dica para quem está buscando. Que competências que você tem que te colocar nesse cargo? Mas, tipo, se te olharam para colocar você ali, alguma coisa você tem. Como é que eu potencializo isso numa nova abordagem? E aí o que me falta? E aí você vai atrás de conhecimento. Hoje, passados 11 anos desse movimento,
Eu vejo que, primeiro, você tem que, um analista de treinamento e desenvolvimento, ele tem que ser um grande entendido daquilo que ele se presta. Então, se for design instrucional, se for algum tipo de produto que ele treina, ele tem que entender a fundo daquilo, sim. Mas ele tem que ter as competências comportamentais e uma principalmente, querer aprender sempre. Então, ele tem que ser flexível, ele tem que estimular o relacionamento interpessoal, ele tem que fazer aquele cara que faz as perguntas idiotas, porque perguntas idiotas permitem com que você adquira. Ele não tem que ter medo de perguntar as coisas e, principalmente, ele tem que ter proatividade de fazer aquilo que ninguém quer fazer. A gente sabe que, muitas vezes, o serviço é delegado para algum gerente, algum coordenador, que, não quero fazer. Maravilha, deixa que eu pego. No mínimo, ele vai aprender alguma coisa e ele vai se capacitar para ter uma outra visão. Eu entendo que as competências hoje fundamentais para um analista de treinamento e desenvolvimento que queira crescer na área é ser flexível, ter fome e gana de aprendizado e estudar tecnicamente aquilo que ele se propõe a fazer. Se não tiver, e aí a gente resumiria tudo isso como atitude. Se não tiver isso, a chance de não dar muito certo é gigantesca. Se tiver isso e saber crescer com isso, a decolagem é muito forte, com certeza. Eu posso bater palma de novo? Você. Cara, imagina, pra caramba nisso, assim, o ponto que você trouxe ali, da atitude de o que eu preciso, como que eu evoluo, né, de não fazer a terceirização das responsabilidades e falar, me traz que eu vou fazer. Isso eu vejo, eu vejo uma diferença enorme para todo mundo que trabalha com treinamento. E assim, o analista, ele muitas vezes, ele espera ser demandado. Na verdade, a própria nomenclatura do cargo espera-se com que ele dê devolutivas. Ele analisa coisas. Exato. Então, assim, é do tipo, entregue-nos análises, mostre do que você é capaz, entendeu? E você vai ser visto. No mínimo, alguém vai te ver e você vai criar aquele problema saudável, né? Do tipo, caramba, quando você tem um analista que trabalha mais com um gerente, né? É porque seja hora de você repensar alguma coisa dentro do seu departamento, né? Excelente, excelente. Tem pessoas que vão querer estudar mais, tem que precisar do empurrão. Aquele cara que está se esforçando, que efetivamente estuda, entrega mais, ou no mínimo, ele demora, por que não olhar de forma diferenciada? Talvez no mínimo ele quer aprender, e para gostar de aprender, no mínimo pode ser um bom treinador. Encerrando tudo isso que foi discutido, primeiro, as áreas de treinamento, elas sim, vão ser cada vez mais demandadas pelas empresas. O mercado privado, as empresas vão cada vez mais olhar para as áreas de treinamento como um diferencial para o negócio, e cabe às áreas de treinamento se venderem como um diferencial para o negócio, como uma forma de entregar melhor resultado, de capacitar voltado para a estratégia, e não apenas para a competência técnica, mas desenvolver a capacitação estratégica para trazer resultado sustentável. E, principalmente, a área de treinamento ser uma ferramenta de engajamento para o colaborador, ou seja, o colaborador sentir-se sendo capacitado, sentindo que existe uma área que olha pelo futuro dele, que lhe agrega valor. Isso não vai acontecer com todo mundo, depende de uma releitura das próprias áreas de treinamento, mas eu entendo que com tanta informação disponível, com tanta tecnologia disponível, com tanta demanda no mercado, isso vai ser um movimento inevitável. Aquela área que souber surfar, estratégia do Oceano Azul, ler esse cenário onde tudo parece tudo muito confuso, em excesso, e transformar isso em resultado, estratégia, negócio e valor, ela vai dar um passo para frente. Eu entendo dessa forma. Eu acredito pra caramba nisso, Belato. A área de treinamento tem o poder de vincular o colaborador com o brand muito forte. Então, o colaborador se sentir vinculado à marca, se sentir vinculado ao produto, se sentir vinculado à empresa para estar muito próximo. E eu acredito, mais uma vez, que a gente tem uma responsabilidade de médio e longo prazo. Assim, porque o treinamento, a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo para o que vai acontecer com o mundo, com a empresa e com as pessoas, e já ir tomando ações agora, o que eu preciso me capacitar para que no futuro eu consiga ajudar as pessoas a é uma profissão muito de ajudar as pessoas, né? E ajudar as empresas também. Exato, é uma posição que muitas vezes as pessoas entendem errado o termo. É uma posição vocacional, porque é uma vocação, você faz do outro a sua missão, né? E é uma profissão servidora, você serve o outro.
e serve ao outro também, porque você faz com que ela descubra aquilo que ela tem de bom, as suas incompetências no sentido do que não sabe, né? Para colocá-la num caminho para que em algum momento ela se torne autônoma. E aí você fica para trás, porque aquela pessoa seguiu o seu caminho e você vai em busca de outro para colocar no caminho. É uma vocação, não é para muita gente. E assim, fazendo que os meus colegas de área não me escutem, né? Isso vai totalmente contra o ego. E tem muito treinador que ama o ego, entendeu? Do tipo, vai muito contra o ego. Vai muito contra o ego. Então, assim, na verdade, a doação que um treinador tem que fazer em olhar o sucesso do outro e fazer autocrítica de por que para uns algo dá certo e para outros nem tanto, e saber se adaptar, é muito grande. Mas tem espaço, com certeza. Tem. E é por isso que nem você falou, não dá para ser só reativo, né? Não dá para ficar só ouvindo as demandas e aí agindo. Você tem que ser um analista, você tem que analisar e trazer as visões. Você tem que ser um solucionador de problemas, seja o seu, seja o dos outros. Excelente. Poxa, Velato, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, cara. Nossa. Eu agradeço a oportunidade. Assim, se pude contribuir um pouco com as bobagens que eu penso, eu tô feliz. Foi ótimo, Nossa, cara. Com certeza contribuiu muito. Velato, reforçando aqui, muito obrigado pela tua presença, tá? João também, obrigado por participar aí dessa nossa conversa, né? Desse nosso bate-papo. E também queria agradecer a todo mundo que participou aí, assistindo a gente ao longo de toda essa semana, de todos os webinars, e dizer também que se vocês perderam algum dos webinars que aconteceram, a gente vai disponibilizar eles em nosso site e nas nossas redes sociais. Então é só ficar ligado lá por elas, tá bom? Maravilha. Tchau, pessoal.